A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Trans FM, do programa O Espiritismo está no ar, essa onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Hoje, dia 6 de junho de 2018, quarta-feira. E receba mais uma vez no programa meu querido amigo, professor, psicanalista, Maurílio. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Prezados ouvintes, novamente estamos aqui, com o prazer, com a responsabilidade de cumprir a nossa missão, Eu que sempre fui pedagogo, e a gente não deixa de ser. O que a gente aprende, a gente tem pressa, hoje a palavra chama compartilhar, de compartilhar. Então aqui é isso, a gente estuda, a gente observa a vida, a gente dialoga com os nossos companheiros que concordam e discordam da gente e chegamos aqui nesse microfone para compartilhar com vocês o que vamos aprendendo. Isso mesmo, meus irmãos, vamos estudar na noite o assunto de ontem, pânico e entrar no medo da morte. Psicologia transpessoal à luz da doutrina espírita. Dúvidas? Entre em contato conosco, mande mensagem através do WhatsApp 984-494959. Nosso e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Dê sugestões com relação ao programa, façam perguntas, tirem dúvidas, façam críticas, estamos aqui à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência, o Espiritismo está no ar, momento de oração. Não precisamos pedir a Jesus que venha até nós, porque nunca se ausentou de nós. Nós é que às vezes não fazemos sintonia com Ele e com Deus nosso Pai. Então que possamos ter essa consciência de que somos nós que temos que dar o nosso passo, e não ficar achando que fomos abandonados, que fomos esquecidos. E assim vamos começar mais um programa, mais uma reflexão com vocês nessa noite. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa O Espiritismo está no ar, essa onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. E hoje, continuando sobre pânico. Nós falávamos no programa de ontem, quase no seu encerramento, dos invasores espirituais que trazem processos obsessivos e ligando a pessoa a um pânico, a um desespero muito grande. São parasitas que nós mesmos admitimos ou aceitamos. Dá-se nesse momento a incorporação do invasor do domicílio mental que passa a controlar a conduta da vítima, que ele submete à indução cruel. Cresce assustadoramente na sociedade atual essa psicopatologia mediúnica que está requerendo sérios estudos e cuidadosas pesquisas. Olha, é comum nos dias de hoje observarmos pessoas obsidiadas. Isso dentro das diversas igrejas católicas, evangélicas e até mesmo nas casas espíritas. Processos dolorosos, onde as pessoas estão sendo arrastadas, até mesmo para um processo de subjugação. As terapias de libertação têm a ver com a transformação moral do paciente, a orientação ao agente e a utilização dos recursos da meditação, da oração, da ação dignificadora e beneficente. Só se resolve assim, não existe outro mecanismo. Não adianta, meus queridos irmãos, ficar nessa gritaria de expulsar demônio, de não sei mais o que, porque isso não resolve, se a pessoa não mudar a sua conduta íntima, não é? Então, esses processos utilizados há muito tempo atrás, que é o exorcismo pela Igreja Católica, foi abolida porque não tinha eficácia. Esse não funciona. Se a pessoa não se predispõe a buscar valores ligados à moralidade, principalmente
ao segmento cristão. Não adianta eu ficar ali gritando para espírito obsessor, porque não resolve nada se eu continuo com a mesma mente doentia, vou, através do pensamento, atrair novamente aquela criatura fora do templo religioso. Enquanto eu estiver dentro do templo, eu estou ali recebendo um certo amparo e uma certa segurança. Sair da porta fora, o obsessor novamente, ele aproxima, vou acabar dando possibilidade, mais uma vez, de ser obsidiado. Se pergunta muito, né, sobre a ação dos espíritos em nossa vida. Né? O livro dos espíritos é muito claro, é real. Agora, essa ação vai se manifestar com a nossa anuência, com o nosso livre-arbítrio permitindo. Costuma se falar em corpo fechado, é interessante essa frase. Se a gente se fecha para os espíritos malignos, eles não têm como chegar em nós. E também se a gente se fecha do bem, não tem como chegar. Então nós é que abrimos ou não a nossa porta para que pessoas encarnadas e desencarnadas façam interferência na nossa vida. Mas nós temos o hábito de terceirizar a culpa, como diz o Chico Xavier, estimarmos e achar sempre que a ação que vem de lá para cá, ela é inevitável. Não, ela só entra se a gente permitir. As obsessões são associações, sintonias, sincronias, como diz o Jung, que nós fazemos e depois ficamos dizendo que elas vieram de fora. Vieram de fora, mas elas entraram na gente porque a gente permitiu. Eu terminei o programa de ontem falando de educação e insisto, se a gente se reeduca, se a gente cuida da nossa vida, nós vamos ficando ligados no bem, né? Porque o mal é a ausência do bem. O mal chega porque nós o atraímos. Você pode escolher sintonizar com o mal ou com o bem. Então, como diz o Pedrosa aqui muito bem, ficar apelando para sai daí o diabo, sai capeta, sai coisa ruim, o exorcismo. Seja exorcismo de antes, seja hoje a insistência que a gente vai ver muito das pessoas usando do seu poder religioso, né, para ser aquelas pessoas que tiram o maligno. Quem tira o maligno não é quem, é o quê? É o benigno. Façamos o bem, que o bem nos tira do mal, não é? Quando a gente termina o Pai Nosso, se livrai-nos do mal, amém, não é alguém que vai nos livrar do mal, é o bem que fizermos que vai nos livrar do mal. É antídoto, não é? Do veneno lá. Com relação ao tema de hoje, que é o medo da morte, né? A morte não é para ser temida, mas é natural e é humano, né, que a gente sinta uma certa tristeza, porque a gente gostaria de viver para sempre no mesmo corpo. Por isso procuramos tantas situações aí para prolongar o máximo a nossa vida, e não é um mal. Só que chega uma hora que é inevitável nas plantas, nos animais, em nós, que a morte chegue para nós, a morte do corpo, evidentemente. Então, em vez de medo da morte, a gente podia trocar, né? Já que estamos falando de educação, meus amigos, cuidados com a vida. Os cuidados com a vida são muito mais eficazes do que o medo da morte. Perfeito, Maurílio, é isso mesmo. Então, voltando ao assunto das obsessões, quando a ingerência psíquica do agressor se faz prolongada, aqueles processos obsessivos longos, né? Somatiza distúrbios fisiológicos que eliminam a noradrenalina no sistema nervoso central do enfermo, requerendo concomitantemente a terapia especializada já referida. Essa terapia já referida, meus queridos irmãos, é que a doutrina espírita faz com muita eficácia, mediante uma conduta saudável de respeito ao próximo e à vida. Olha só, prestem atenção. Mediante uma conduta saudável de respeito ao próximo e à vida, o indivíduo precata-se da interferência perniciosa dos seres espirituais perturbadores, adversários de existências passadas, que ainda se comprazem na ação perversa. Esse sítio que promove, responde por inúmeros fenômenos de sofrimento entre os homens. Por que esses espíritos obsessores me obsediam? Não pensa que eu sou uma vítima, porque na verdade eu talvez fui o algoz deles no passado. Como eles me veem como espírito eterno, e não somente na atual encarnação, há um acoplamento mental, desde que eu também permita. Não sendo a morte do soma, o aniquilamento da vida, a essência que o vitaliza, é o eu profundo. Prossegue com suas conquistas e limitações, grandezas e misérias. Como intercâmbio decorre das afinidades morais e psíquicas.
fácil é constatarem-se as ocorrências que se banalizam. Então, com a morte do corpo físico, o espírito continua vivo como antes. E essas afinidades morais e psíquicas, que às vezes são banalizadas, por quê? Porque nós permitimos. E existem obsessões também no mundo espiritual. Não pensem vocês, meus queridos irmãos, que morto cão acabou a raiva. Para nós espíritos isso não funciona, porque quando falamos dos falsos cristos e dos falsos profetas, e cuidado com eles, também existem os falsos cristos e falsos profetas no mundo espiritual. E quando nós perdemos o corpo físico e retornamos à pátria espiritual, as perseguições muitas vezes continuam. Então, o medo, portanto, necessita de canalização adequada, e o distúrbio do pânico, examinada a sua gênese, merece os cuidados competentes, sendo passíveis de recuperação ambos os fenômenos psicológicos viciosos a que o indivíduo se adapta mesmo sofrendo. E uma outra coisa importante, eu vou falar, até porque conheço esse tipo de tratamento, é que os dois seres devem ser tratados, o obsidiado e o obsessor, porque não existem em nenhuma passagem do Evangelho onde Jesus usa desse exorcismo. Sai em nome do meu Pai. Não, ele conversa, há um diálogo entre ele e aquela criatura, entre aspas, chamadas de demônio, ou espírito imundo, e há um diálogo com Jesus ali, ele conversa. Então, esse é o melhor caminho. Você orienta não o ser encarnado, como também orienta o ser desencarnado, mostrando para ele que a justiça compete ao Pai e não a ele próprio. Se aquele que sofre a obsessão é um devedor dele do passado, perdoe, é o melhor caminho. O perdão associado ao amor cobre a multidão dos pecados. Então, dentro da terapia espírita, há uma eficácia muito grande nesses tratamentos, porque nos dois casos, tanto o obsidiado quanto o obsessor, que também é um irmão em desespero, sofredor, que está querendo fazer justiça com as próprias mãos e deve ser orientado. O medo da morte resulta do instinto de conservação que trabalha em favor da manutenção da vida. Isso é fato, né? Nós temos esse instinto de preservação desde os nossos animais e dos seres irracionais, e também nós, seres inteligentes. A vida, no entanto, são todos os acontecimentos existenciais que ocorrem durante a reencarnação, no corpo como fora dele, ou seja, o espírito imortal. O desconhecimento da imortalidade, as informações fragmentárias, as lendas e fantasias, os mistérios, a ignorância, vestiram a morte de inusitadas e irreais expressões que não correspondem à realidade. Isso foi passado ao longo dos séculos, esse tormento sobre a morte, muitas vezes o medo, o pânico, né? Criaram determinados segmentos e conceitos dentro das doutrinas religiosas para afastar espíritos, enfim. Só agora a humanidade mais desperta está compreendendo que é um fenômeno natural. O desconhecimento da imortalidade é que causa, por exemplo, pavor. Então o fenômeno da morte diz respeito ao fatalismo biológico, das transformações moleculares do corpo com o desaparecimento da forma. Suspeitou-se que haveria o aniquilamento da essência, como se essa fosse derivada da matéria e não a sua responsável. Ou seja, o espírito é que é responsável pela ação da matéria, que é o corpo físico. Uma vez que acontece esse aniquilamento do corpo, o espírito retorna à sua pátria verdadeira, sua pátria, porque ele é um ser imortal. Então a morte não existe. A doutrina espírita matou a morte, mostrando que a morte não existe. E se alguém tenta dizer que a morte existe, eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, que os mortos não. Ninguém morre. Nós temos sempre que nos perguntar, o que de nós que morre? Qual é a parte de nós que morre? Morre aquilo que tem que morrer mesmo, que é da natureza, da qual servimos por uns tempos e depois devolvemos, né? Ao pó te tornarás. Viemos do pó e ao pó retornaremos. Isso é um fato natural, como Pedrosa colocou. Agora, por isso a questão de conversar com os mortos, é proibido conversar com os mortos, é perda de tempo. Nós conversamos com a parte viva do morto, com a parte imortal, né, que é o espírito, feito de uma vez para sempre e depois vivendo várias existências. Nós confundimos muito falar em várias vidas, mas na verdade são várias existências. Vida é uma só. Fomos feitos, nosso espírito, para sempre e habitamos, né, várias vezes
agora nessa fase aqui no planeta Terra, poderia ser em outros, não se sabe ao certo, né? Várias existências, oportunidades de reencarnarmos, de retomarmos a nossa vida de novo, né? Ela não morreu, portanto. Então a questão da morte é o que de nós que morre, né? Nós não podemos dizer nós morremos no todo. Morre-se o corpo que é natural, é da vida, da natureza, mas o espírito permanece. Com esta fé, que na verdade é mais do que fé, a ciência hoje vem mostrando, por isso que é chamado de consolação, né? Nós temos a certeza de que caminhamos, nascemos, crescemos, adoecemos, nos curamos às vezes não, depois encontramos o final deste corpo que é nada mais do que natural. Agora é evidente, já falei isso, que a gente sente saudade daquele corpo que a gente via, percebia, se encostava, tinha afeto, tudo. Então aquele corpo é devolvido, mas o espírito que animou aquele corpo continua bem vivo. E como, né, Maurílio, mais liberto, né, desse agrilhão que muitas vezes aprisiona o espírito, nós temos assim até uma inteligência limitada fora do corpo, né? Nós temos assim uma liberdade maior de pensamentos e tudo mais. Então, para atenuar-se o desconhecimento, compuseram-se os funerais, as cerimônias, os ritos fúnebres, ocultando a face inevitável da legitimidade mortal. Esses recursos são valiosos para os familiares, parentes e amigos que se desobrigam das responsabilidades humanas na Terra e dos deveres afetivos para com os que são desalojados do corpo. Então são essas, a encomendação de corpos, há uma série de procedimentos criados, né, pelo próprio homem, para que a família tenha um pouco mais de equilíbrio, de tranquilidade, ou seja, transfira responsabilidades. Agora, para o espírito, somente vale o sentimento, as preces e vibrações de autêntica afeição e honesta intercessão, especialmente os próprios pensamentos e atos mantidos durante a experiência carnal. Não adianta nada desses rituais para o espírito desencarnante. O que lhe conforta é somente preces puras, saídas de um coração sincero, endereçada a ele, isso sim. Agora, colocá-lo numa urna caríssima, fazer uma lápide muito cara e muito rica, isso não resolve nada para o espírito desencarnante. Ele não está nem um pouquinho preocupado com isso. Às vezes está até em um estado de perturbação. Agora, a prece sincera, isso sim, traz para ele um conforto muito grande. Quando a gente estuda antropologia, a gente vai se deparar com várias culturas, em várias épocas, que têm seus rituais na vida e na morte. Então, os rituais são processos culturais, né, que vão passando de pai para filho, né? Eles não têm eficácia, mas eles são. Nós vivemos também no mundo simbólico. Os seres humanos não são apenas razão, não são apenas matéria, também são símbolos. Vivemos de símbolos. E a questão toda é achar que eles são eficazes por si mesmos. Não, né? Mas nós temos então que lidarmos culturalmente com os rituais, com os simbolismos que criam um ser humano, né? Agora, nós hoje temos condições, através do avanço científico, tecnológico, de tudo, de compreender melhor a fonte desses rituais e poder agora ter uma fala diferenciada deles, sem achar que os outros eram ignorantes. Por exemplo, quando alguns indígenas enterravam seus mortos, né, lá num vaso, e punha do lado uma flecha, punha alimentos, porque eles acreditavam que depois ele ia sair dali e ia precisar de alimento, de guerrear. Era um ritual deles, né? Hoje nós compreendemos que não é aquele corpo morto que volta, né? O corpo etéreo que não morreu, esse continua. Não há volta à vida de um corpo que já está morto há dias, etc. Então, essa forma de interpretar a ressurreição é que nós hoje temos mais clareza. O Espiritismo nos dá oportunidade de tratar de diferente, mas respeitando, não como ignorância, não como atraso, mas como a proporcionalidade. A gente vive proporcional ao nosso tempo. Talvez daqui uns anos vão estar rindo das nossas afirmativas de hoje, né?
Porque, como Kardec falou, se a ciência avançar, avance com ela. Tudo que nós estamos dizendo aqui hoje, talvez daqui 20, 30 anos, já terá sido superado. Nós temos que ter humildade e reconhecer que temos um tempo histórico para interpretar o mundo, para viver o mundo, e não apenas achar que nós já estamos agora na ponta, chegamos ao máximo, ao ápice do entendimento de tudo. Isso é arrogância nossa. Estamos aqui dentro desse tempo histórico, vivendo uma cultura brasileira, regionalista, etc., com seus rituais, seus símbolos, que nós respeitamos bastante, não é? Mas temos o Espiritismo nos traz, e a psicologia profunda nos traz, mais informações agora que possam esclarecer e iluminar a nossa mente e o nosso coração. Muito bem, Maurílio. Eu vou até aproveitar um gancho aqui. Você falou dos índios, né? Que eram os deputados, às vezes, com uma flecha. Estava lembrando dos sarcófagos também, lá dos nossos irmãos egípcios, principalmente os faraós, que levavam consigo prata, ouro, né? Vários materiais de valores elevados no sentido material, porque tinham esperança de retornar àquele mesmo corpo. A ressurreição, na verdade, não existe ressurreição. A ressurreição é do espírito, não do corpo, né? Isso é uma maneira equivocada de interpretação. O Velho Testamento diz assim: eu os cobrirei com carne e os retirarei da tumba. Olha, recobrirei com carne porque aquele espírito teria numa próxima experiência um novo corpo de carne, né? Ele em espírito. Ressurreição, nós poderíamos até comentar sobre Lázaro de Betânia. Isso não quer dizer que ele não tenha morrido mais tarde. Naquele momento ele não estava morto, ele estava apenas dormindo, como afirma o Cristo, no estado de catalepsia. E Jesus então ordena que o espírito retorne ao corpo, até porque ele estava ligado. Se ele tivesse realmente morrido, Jesus não ia de maneira alguma, né, contrariar as leis do Pai. Ele estava dormindo, assim como a filha de Jairo, né, quando ele diz Talita cumi, levante e ande, porque ela também afirma que ele dormia. O filho da viúva de Naim, são situações que não impediram essas criaturas de morrerem fisicamente depois. Quando o apóstolo Paulo vem nos advertir, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 44, ele vem dizer categoricamente: semeado corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, mostrando que a ressurreição é do espírito, não do corpo. Esse corpo, ele será transformado, modificado, né? Segundo Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Ele será transformado por outros agentes bacterianos, uma série de coisas, mas o espírito, ele não, ele é imortal. Nós temos que reconhecer que lidamos com várias linguagens, né? A linguagem da ciência, a linguagem da filosofia, a linguagem das artes, né? A linguagem poética da literatura. Então, se a gente não sabe ler por detrás das palavras, ficando engolindo palavras, eu tenho dito, são como canos d'água, não são a água. Palavras. A água corre dentro do cano, então o significado e o sentido mais profundo não é dado de imediato para quem fica decorando nem código civil, nem códigos religiosos. As pessoas pegam a letra é morta, o espírito vivifica. Então a ideia de ressurgir significa surgir de novo. Só ressurge o que não morreu. Ele ressurge na carne, não da carne, em outra carne, para dar sucessão às vidas que é eterna. Né? Ressurreição na, eu já falei aqui do Gerson que me colocou isso, né? Muito bem, ressurreição na carne. Então não é que não há ressurreição, é o da e o na que vai mudar a nossa compreensão. Eu ressurjo em nova carne, sempre e constantemente. Agora, a da carne significa uma contradiction, né? Como diz em latim, a ciência. Aquilo que está morto, putrefato, não tem como retornar. Isso fere o mínimo de racionalidade. Mas também nós não podemos negar que ao trabalhar com a linguagem poética, simbólica, etc., se falou lá atrás disso, né? Muitos escritores das questões bíblicas, evangélicas, cada um tinha seu estilo literário para dizer, e muitas vezes nós achamos que eles estavam errados. Não, na literatura, né? Linguagem simbólica, usando imagens. Nós temos que compreender o que é que elas querem nos ensinar. Que nós não acabamos ali na hora que fecha aquele túmulo, põe o último tijolo, né? Nós temos um corpo etéreo, um corpo espiritual que vai além túmulo,
Mas isso foi dito de várias maneiras por cada um que escreveu os evangelhos. Portanto, a análise constante. Hoje a linguística está avançada, a ciência está avançando, né? Então nós temos que estar sempre não nos perdendo em decorar palavras, versículos, etc, etc, mas compreender pela reflexão que lidamos com várias linguagens. A linguagem poeta também é linda, né? O poeta pode dizer a lua é azul. Não é que ele é o ignorante, ele está usando a linguagem poética. Muitas vezes, então, os escritos bíblicos, eles usam linguagem poética e nós achamos que eles são irracionais. Não se pode pedir uma racionalidade científica a um texto poético, de jeito nenhum. Né? Assim também a filosofia nos ensina a olhar criticamente até para a ciência, que hoje está tão sem ética, né? O grande problema da ciência não é a ciência em si, é a maneira como os cientistas agem, sem ética. Então é isso que nós temos que estar o tempo todo pensando. Vamos estudar sempre, vamos refletir sempre, não privilegiando a linguagem da razão, não privilegiando a linguagem científica, mas entendendo que lidamos com várias linguagens. A pior coisa que tem no lado do humor, por exemplo, é você acabar de contar uma piada e o outro perguntar, mas isso é verdade mesmo? Não interessa se isso é verdade. A função da linguagem do humor é fazer você rir. Ela cumpriu aquela função. Então Jesus nas parábolas e todos os escritores ensinavam através das palavras. Palavras que não quer dizer que aquilo foi fato, que aquilo existiu, mas era pedagogicamente a maneira de ensinar que ainda usamos hoje. E existem muitas linguagens alegóricas realmente. O importante é ver o espírito que a vivifica e sair da palavra que mata, né? Que muitas vezes leva até as discussões infindáveis aí das religiões e uma série de interpretações. Meus queridos e amados irmãos, o assunto sobre morte nós deixaremos para o programa de amanhã. Nós vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Se eu tivesse o dom de escrever, escreveria tanta coisa pra você. Te amar, irmão, minha alma em meus lábios deseja te abraçar. Num amplexo de paz, tua face beijar. E quem sabe outro dia, além do arco-íris, muito acima das estrelas, onde o azul azul, minha voz
coisas que só o amor consegue dizer. Chico, 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 Chico Xavier, Deus te abençoe onde estiver. Chico, 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 Chico Xavier, Deus te abençoe onde estiver. Onde estiver. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, assim fala-nos o Evangelho. Destaque o lado bom dos seres e das coisas, examine tudo e retenha o que é melhor. Não valorize o erro, vença o mal com o bem. Auxilie sem exigência, perdoe 70 vezes 7 vezes. Fuja à impertinência, não se queixe uns dos outros, para que não sejam condenados. Não se irrite, faça todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Não se imponha, os discípulos do Senhor se conhecem por muito se amarem. Não pressione a ninguém, atente bem para a lei da liberdade. Esqueça a falta alheia, lance mão do arado sem olhar para trás. Renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam feitas com caridade. O mestre Galileu ensinou-nos que não veio para ser servido, e sim para servir. Que nós façamos o mesmo, possamos sim auxiliar a todos, não só no auxílio material, mas acima de tudo espiritual. Que Ele nos abençoe. Muita paz a todos. Maurílio, suas despedidas? Caros ouvintes, muito boa noite a todos. Fiquemos com a palavra final. Pensar na morte é pensar na vida. Cuidemos da vida, porque a morte é certa. E aí morreremos bem, se vivemos bem. Boa noite a todos. Boa noite, Maurílio. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no programa, que sempre é brilhante. Também uma boa noite aos irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, sintonizados pela rádio local 87,9. Aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia. Continuem ligados, ouvindo a nossa programação, e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.